reunião semanal que é realizada pelo Grupo Espírita Kardecista Rosa Branca, de segunda a sexta-feira, às 21 horas. Hoje é dia 10 de setembro de 2020, quinta-feira. Hoje é dia mundial de combate ao suicídio. O suicídio e tantas doenças que se falam da cabeça ainda se encontra num tabu muito grande no nosso mundo. Não só no Brasil, como em todos os países. As pessoas acreditam que se falar de suicídio pode induzir a pessoa ao ato. Se falar de suicídio pode despertar a curiosidade daqueles. E não é assim que funciona. Muitas vezes falamos aqui sobre as questões do espírito. Um espírito doente, um espírito em sofrimento, ele busca a sua cura, ele busca a sua libertação, ele busca sair daquela viciosa rotina e daquele ciclo de dor e sofrimento. Eu acredito que ninguém em sã consciência, ninguém gostaria de ter a sua vida removida. Muitas vezes, aquele que tenta o suicídio, ele faz isso no desespero de se libertar da dor que ele sente, daquela dor que consome todas as suas funções racionais, que faz com que o seu corpo se debata dentro do ambiente em que ele vive, do país, da cidade, do trabalho, e a pessoa começa a se perder nela mesma, nas suas dúvidas, nas suas preocupações, nas suas tristezas e em tantas outras questões que fazem com que a pessoa acabe adoecendo emocionalmente. Nós temos que parar com a hipocrisia e começar a agirmos com grandeza de espírito, compreendendo que as doenças da mente são como as doenças do coração, são como as doenças do fígado, dos rins, do pulmão e de qualquer outra parte do nosso corpo. Da mesma forma que a gente procura um hospital de trauma para recuperar um trauma, a gente tem que procurar um hospital para procurar recuperar a nossa mente. Da mesma forma que vamos a um hospital para verificar o nosso coração, temos que verificar a nossa mente. Não fique esperando, busque ajuda. Eu sei que é difícil, o maior tabu, eu acredito, que seja admitir para nós mesmos que estamos necessitando de socorro. Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa educação, ela foi feita para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos, assim, ativos na condução do nosso ir e vir, sem dúvidas, sem meios termos. Então, para uma pessoa admitir para ela mesma que ela precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, que ela precisa de ajuda médica, é muito difícil. As pessoas vão no dentista para cuidar dos dentes, elas vão no oftalmologista para cuidar dos olhos, elas vão no dermatologista para cuidar da pele, mas e a cabeça? Como está? Como está a emoção? Como estão as suas emoções aí? Como está você? Não espere. Busque ajuda. Admita que somos todos espíritos em evolução, buscando aprendizado, tentando nos melhorar. Não é fácil. E saiba que tem coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode mudar o outro, ajudando o outro a se compreender. Nós
só somos responsáveis por nós mesmos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós buscamos, pelo caminho ao qual nós percorremos. É difícil, sim, abrir mão da responsabilidade que achamos que temos sobre o outro, porque na verdade não temos. Nós temos a obrigação do dever com os nossos filhos, quando criança, em orientá-los, em ensiná-los o amor, em conduzi-los através da verdade, da retidão, de boas palavras e principalmente de bons exemplos. Quando o adulto se forma, o que ele faz é responsabilidade dele. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é de cada um, individual. Não cabe a mim, nem a você, o julgamento. Mas nós somos juízes severos, terríveis, que julgamos, sentenciamos, condenamos, sem sequer pestanejar, quando se trata do próximo. Por quando se trata de nós mesmos, nós queremos que sejam brandos, que sejam tranquilos, que sejam amorosos, mansos, pacíficos, que seja tratado com compaixão. Mas e essa compaixão? Onde ela se encontra? Quando é para com o nosso próximo. Você não é obrigado a aceitar o que o seu irmão faz. Você não é obrigado a concordar com a forma que ele vive. Mas você sim tem o dever de respeitar, pois o respeito é a base da vida. Quando perdemos o respeito, perdemos tudo. Não tem como manter mais nada entre dois espíritos, quando eles deixam de se respeitar como espíritos que se auxiliam no caminho da evolução, na busca do aprendizado, na comunhão de luz que um compartilha com o outro. Quando estamos numa condução menos favorável, buscamos auxílio para podermos assim fazer as nossas reuniões com aqueles que mais precisam. Tem tantos irmãos que são luz na nossa vida, que vêm para nos acalentar, para nos abraçar, para nos dizer, estamos aqui, sem muitas vezes dizer uma palavra. São estes espíritos em luz que nos iluminam, permitindo assim que a nossa luz retorne através do acalanto, do amor que aquele irmão compartilha conosco. Que sejamos luz na vida daqueles que mais precisam. Que sejamos o irmão, o amigo, sejamos aquele que, quando o irmão precisa, estende a mão para ele levantar, mas quando ele não quer levantar, se senta ao seu lado para ouvi-lo, para consolá-lo, simplesmente estando ali. Que a paz esteja com você e com todos os seus. Nessa reflexão, vamos assim, acalmando os nossos pensamentos, suavizando os nossos corações, pedindo aos irmãos das equipes da saúde que venham nos auxiliar na tarefa da noite de hoje, cuidando de cada irmão que se encontra necessitado, que cada um deles possa receber o auxílio, onde quer que esteja, que Deus possa consolar, auxiliar e socorrer todos aqueles que precisam do acalanto do amor e da luz, que possamos vibrar sempre através da caridade, em fraternidade, pelo auxílio ao próximo. Que as equipes da noite de hoje possam nos dar o sustento, o suporte e o caminho para fazermos o melhor por todos aqueles que rogam ao Pai. E com a prece que Jesus nos deixou, damos por aberta a tarefa da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males e de fazer o mal. Graças a Deus, graças a Jesus, a Virgem Maria e toda a espiritualidade em luz aqui presente. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos pedir às equipes da noite de hoje que nos dê o acalanto da palavra do Evangelho e que seja feita a sua vontade, não a minha, hoje e sempre. Instrução dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantine, 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que outrora vieram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensível minhas palavras e me conceda a graça de pô-lo ao alcance de todos, todos vós encarnados, que estáis sob a pena a procurar a luz. Que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos, e, no entanto, sem humildades, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram recompensas de seus méritos, e que sua existência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrazão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O involucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esqueceram? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões dos templos que maculam sua casa, esse recinto de oração? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegareis de novo, como outrora, se não os acusareis de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez, mesmo se não os fariseus seguir de novo o caminho do Golgato, quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo, que abandonaram. Homens civilizados, fazei entretanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes os exemplos e preceitos.
Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos, caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados do orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Vivemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias, quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encobre, reunidos numa grande família, que os vossos corações grandes e humildes sejam, não encontrem seu caminho, senão palavras dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo dos espíritos enviados para purificar e renovar a vossa sociedade. Mas não assim, não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entonaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, por sua inesgotável bondade, e para glorificar por todos os séculos dos séculos, que assim seja. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. A palavra de hoje fala sobre o orgulho e a humildade. Muitas vezes a gente acha que ser humilde é ser pateta. Muitas pessoas acham que porque uma pessoa ela é humilde no seu espírito, ela é ignorante, ela é uma pessoa sem nenhum valor próprio. E é justamente ao contrário. Uma pessoa humilde espiritualmente é uma pessoa que já compreendeu que dessa vida não se leva nada, que estamos aqui de passagem e tudo que tem aqui é fútil e descartável, como nós. Nossos corpos, nossas matérias, não somos nada, somos apenas um volúcro emprestado por um período de tempo para que possamos cumprir com aquilo que assumimos. Independente de ricos, pobres ou qualquer outra questão, somos todos iguais. Deus não deixou de colocar uma centelha divina do seu Espírito em nós. E qual é essa centelha divina? É o amor. O amor de Deus está dentro de nós. Muitas vezes, este amor, ele vai se apagando por tantas dores que nós vamos sentindo no progresso da existência, nos dias, anos que vamos vivenciando nessa terra. São tantas situações que muitos dos nossos irmãos passam, que levam a eles a se tornarem frios, fechados, duros, insensíveis, orgulhosos, altivos, e jamais desejar acreditar em amor. Porque o amor, muitos acham que o amor nos enfraquece, que o amor nos torna bobo, nos torna incapacitados. E é justamente ao contrário. O amor, ele nos fortalece, ele nos liberta. Quando aprendemos primeiramente a nos amar, porque nós temos que nos amar, nós temos que amar este espírito que vive dentro do nosso corpo. Temos que aprender a amá-lo olhando para ele com os olhos que Deus olha para nós. Se você não tivesse essa casca, qual seria a sua real aparência? Qual seria a sua imagem? Você seria feliz com a imagem do seu espírito? O seu espírito aos seus olhos é um espírito que tem a humildade? Você é um espírito humilde? Porque aqui na palavra fala que a humildade é a virtude maior que existe para que nós possamos
atingir as outras qualidades que Deus pede que nós tenhamos. Como podemos amar o nosso próximo se não formos humildes? Como podemos ser caridosos se não somos humildes? Como podemos perdoar se não somos humildes? Como podemos compreender que a ignorância espiritual do meu irmão é tão grande e tão imensa que não cabe a mim julgá-lo e querer que ele esteja no mesmo nível do meu entendimento espiritual? É aí que acontecem os conflitos. Aqueles que se dizem evoluídos, conhecedores, não aceitam o seu irmão, não aceitam o seu próximo como ele é, com as suas falhas, com as suas farpas, com suas dores e doenças. Quer transformá-lo a ferro e fogo, se assim for preciso. E é aí onde acontecem as divergências, onde acontecem os desfortúnios, onde acontecem os desentendimentos. E muitas vezes até a ira chega até nós, porque não compreendemos porque Deus permite que seja daquela forma. Queremos muitas vezes contestar a grandeza de Deus na nossa ignorância espiritual, julgando-nos sabedores de tudo, sendo que não sabemos nada, nada, absolutamente nada. Que possamos compreender que cada espírito tem o tempo dele. E se nós não podemos concordar com aquele espírito, não devemos concordar. Se não queremos aceitar, não devemos aceitar. Mas temos o dever, a obrigação de respeitar. Porque o respeito é direito fundamental de todo espírito que aqui vive nessa terra. Aquele que subjuga o seu irmão será subjugado diante do tribunal superior, que é o tribunal do Pai Maior. É aquele que é o único que tem o direito da lei do julgamento, que tem o direito de fazer realmente a verificação de cada situação. E com certeza, Deus, ao verificar as nossas falhas, as nossas farpas, Ele não é tão rude e tão severo como nós mesmos somos. Mas nós somos severos com os outros, muito mais do que com nós mesmos. Sendo que, na verdade, deveria ser ao contrário. Deveria ser conosco a severidade. Não brigue com os obstáculos. Busque outro caminho para chegar ao teu objetivo. Não se desgaste nessa situação. Não brigue com o que não pode ser definido por você. Você só é responsável por você, pelos seus atos, pelo seu ir e vir. Cada um responderá por tudo aquilo que é feito, seja bom ou não bom. Que nós possamos vibrar em luz e amor para aqueles que mais precisam do auxílio dos espíritos, dos nossos irmãos superiores, para socorrer aqueles que se encontram em total engano, em pecado, em destruição. Na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E realmente é a morte, sim, mas não é a morte física. É a morte de situações, de sentimentos, de pensamentos, de amizades e de tantas outras coisas. Que nós sejamos humildes para reconhecer as nossas falhas.
Não fique no orgulho. Não fique no seu pedestal. Não fique com o seu nariz empinado. Reconheça onde foi que alguma coisa não deu certo e volte até lá. Tente verificar. Tente se resolver com você mesmo. Tire esse peso das suas costas. Tire o peso do orgulho, da vaidade. Confie que Deus sabe de todas as coisas. E Deus diz que o orgulho é o terrível adversário da humanidade. E que Deus, com certeza, de uma forma ou de outra, irá quebrar o seu orgulho. Irá aquebrantar o seu orgulho. Então que seja por amor e não pela dor. Que Deus possa te abençoar, te socorrer em todas as suas causas, que vocês tenham humildade suficiente para aceitar e que não seja orgulhoso para pedir perdão àqueles que você feriu e até mesmo para você, que você possa ter a paz da humildade, pois os humildes têm paz e são felizes, pois eles já compreenderam que tudo que aqui se encontra nessa terra não nos pertence. Graças a Deus pela palavra de hoje. Vamos fluidificar a nossa água, fechando os nossos olhos materiais, abrindo os nossos olhos espirituais, pedindo às equipes da fluidificação que possa colocar uma gota a mais do elixir da vida, dos bálsamos renovadores, e que Deus permita que tudo aquilo que não agrada os seus olhos possa ser removido, ainda que doa, e que os seus bálsamos possam nos acalentar na cura e na libertação. Fluidificado e purificado está. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos dar início aos pedidos de vibrações, de boa noite aos nossos irmãos e a toda a família Rosa Branca. Janice Matoso, boa noite, paz e luz. Lide Tecon, paz e luz. Ana Cristina, boa noite, paz e luz. Mauro Pereira, boa noite para todos, paz e luz, proteção. Cláudia Leone, boa noite, paz e luz a todos. Maria dos Santos Silva, boa noite, paz e luz a todos os irmãos. Neide Acha, boa noite, paz e luz a todos. Janice Matoso, peço vibrações para Tereleite e Armando, que assim seja. Ana Cristina, boa noite, Pedrina. Minha mãe está bem melhor, sem febre e está animada. Só me dá trabalho para se alimentar com verduras e legumes, mas estou dando vitaminas. Meu pai está bem na medida do possível. Espero que estejam todos bem. Paz e luz a toda a família Rosa Branca. Arlete Maria, peço vibrações para que eu possa voltar a dormir bem como antes, pois tenho tido muita insônia. Acalme-se, dona Arlete, tudo vai dar certo. Paz e luz. Silvia Maria, peço bênção de cura para minha mãe, Geralda Gomes Maria, e para minha filha, Jaqueline Maria dos Santos. Claudete Andrade, orações pelo Pantanal. Precisa chover. Em vibrações, querida irmã. Paz e luz. Amanda Lima, paz e luz. Agradeço mais um ano de vida da minha mãe, Arlete Maria de Lima Pereira. Que os espíritos estejam e cuidar dela, guiando seus passos. Amém.
Boa noite, Eduardo Silva. Paz e luz a todos os irmãos da família Rosa Branca. Maria de Lourdes Brandão. Paz e luz. Geraldina Alves Cardoso. Boa noite, paz e luz. Jane Lopes Ferreira. Boa noite, paz e luz. Lide Tecom. Peço vibrações de saúde para todos nós e nossos irmãos. Que assim seja. Claudete Andrade. Boa noite, irmã. Boa noite, irmã. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Talde Teixeira. Boa noite a todos. Paz e luz. Ana Cristina. Vibrações a todos os assistidos de cura e libertação para o corpo físico e espiritual. Graças a Deus e graças a Jesus. Nélia Viana. Boa noite, paz e luz para o universo. Gratidão pelas vibrações espirituais de luz. Que assim seja. Amanda Lima, paz e luz. Josefa Marietinha, paz e luz. Peço vibrações de luz para os meus filhos. Roberto Matias Moreno, 19 anos. E Mônica Matias Moreno, de 15 anos. Que assim seja. Débora Silva, que assim seja. Paz e luz. Ana Cristina, gratidão. Maria do Carmo, paz e luz a todos. Silvia Maria, paz e luz. Maria do Santo Silva, gratidão por tudo. Maria do Santo Silva, peço vibrações de saúde para Maria Rosa, que assim seja. Silvia Maria, peço bênção e proteção para mim e para todos os meus, que assim seja. José Carlos dos Santos, filho Diego Pereira Cruz, BC Stefani Moraes, Lúcia Gomes Nunes e para toda a família Rosa Branca, que assim seja. Arlete Maria, ganhei rosas brancas do meu marido, gratidão à família Rosa Branca. Parabéns, dona Arlete. Maria do Santos Silva, gratidão. Luzmar Tenório, paz e luz. Cláudia Leone, paz e luz. Jane Lopes, paz e luz. Elizabeth Silva, boa noite, paz e luz. Pedidos de hoje. Jorge Silva Barreto, paz e luz. Peço vibrações para a saúde de Silene Madalene Soares Barreto e gratidão a todos. Que assim seja. Luzia Gonçalves Amorim, paz e luz. Peço paz e luz, orações, vibração, proteção, saúde, que os espíritos de luz cheguem até minha casa, para auxiliar no tratamento com meu filho Gabriel. Que Deus abençoe a todos os meus familiares e todos que estão precisando de oração e cura, e todos os irmãos da família Rosa Branca. Que assim seja. Linaura Mendes, paz e luz. Peço vibrações pela minha saúde e proteção para a minha família, filhos, netos, que assim seja. Maria do Carmo Mendes, paz e luz a todos. Continuemos em vibrações pela saúde de minha mãe Linaura de Andrade Mendes e pela cura da humanidade, inclusive a minha. Estou sentindo muitas dores nos ossos. Meu reumatismo, artrite, reumatoide me matando. Em vibrações por todos, paz e luz. Elizabeth Silva, que o Mestre Jesus, na sua infinita bondade, ampare a todos nós, cada um nas suas dores e dificuldades, em seus anseios. Paz e luz para o universo. Que assim seja, dona Elizabeth. Rosângela Cardoso, paz e luz. Peço vibrações para mim. Estou em um trabalho novo, estou me sentindo muito cansado, mesmo trabalhando sentado o dia todo. Estou chegando em casa muito cansada, durmo a noite toda e estou levantando acabada, sem forças para levantar. Sempre tive disposição para tudo. Por favor, orem por mim. Muita paz e luz. Que assim seja. Vibrações. Para a dona Rosângela. Maria do Carmo Mendes. Boa noite, paz e luz. Maria do Santo Silva. Boa noite, paz e luz a todos os irmãos. Amanda Lima. Boa noite, paz e luz. Neide Acha. Paz e luz. Jorge Barreto. Boa noite, paz e luz a todos. Arlete Maria. Boa noite. Paz e luz. Eduardo Silva, paz e luz a todos os irmãos da família Rosa Branca.
Nélia Viana, paz e luz. Tauge Teixeira, paz e luz. Daiane Albuquerque, paz e luz. Nélia Viana, boa noite, paz e luz para o universo. Gratidão hoje, gratidão a Deus e a espiritualidade de luz e as vibrações de todos. Minhas amigas, Lucinéia Pereira está ótimo. Ronaldo e Pedrina, gratidão por vocês. Está todos os dias por nós, pura dedicação. Que Deus os abençoe grandemente. Amém, dona Nélia. Deus abençoe a senhora que tem vibrado pela sua amiga. Que Deus possa abençoá-la. Diga a ela para continuar fazendo o tratamento. Conquistar é um passo, manter a conquista é a tarefa de todos os dias. Tauge Teixeira, boa noite, queridos irmãos. Paz e luz a todos. Paz e luz, dona Tauge, como está o seu Luciano? Espero que esteja bem e com saúde. A senhora e a Laís, paz e luz. Yolanda Siqueira, paz e luz. Elizabeth Silva, paz e luz. Daiane Albuquerque, boa noite a todos. Peço vibrações a toda a minha casa. Muita paz, luz, sabedoria para aceitar sem entender. Paz e luz para todos, que assim seja. Luzia Gonçalves Amorim. Oi, dona Luzia, paz e luz. Elizabeth Silva, boa noite, família. Paz e luz. Luciana Vanzorgovics, eu vou. Vai aonde? Ana Cristina, paz e luz a todos. Luciana Vanzov, estou com meu irmão sempre e me perdoa, doutor Bezerra de Menezes, sempre orientando. Luciana Vanzov, obrigada, graças a Deus. Andréia Harissa K, paz e luz a todos. Luiz Pretinho e Cris, paz e luz. Como está seu familiar? Espero que esteja bem, com saúde. Paz e luz, Luiz Pretinho e Cris. Andréia Harissa K, peço vibrações de luz para minha casa. Que assim seja. Andréia Harissa K, peço a espiritualidade em luz que esteja comigo, me orientando no desenvolvimento e trabalho espiritual. Que assim seja, Andréia. Paz e luz. Ana Cristina, paz e luz. Elaine Souza, boa noite. Preciso da palavra. Que palavra? Que palavra, Elaine Souza? Nos mande notícias. Que palavra que você precisa para que nós possamos te auxiliar. Paz e luz. Mateus Elisandro, paz e luz. Luzia Gonçalves Amorim, paz e luz. Bruna Tiago, paz e luz. Caetano Ferraz, paz e luz. Marta Odá, paz e luz. Senhora Elaine Souza, nos mande qual é a palavra que a senhora precisa para que nós possamos te enviar a palavra. Que Deus abençoe a senhora e todos os seus. Anésia Bano Martinez, vibrações aos médios e tarefeiros da Casa Rosa Branca. Elizabeth Silva, paz e luz. Pedro Soares, paz e luz. Ana Cristina da Silva, paz e luz. João Fioravante Fumes, paz e luz. Maria Aparecida Fumes, paz e luz. Yolanda Siqueira, paz e luz. Soledade Maria da Conceição, paz e luz. Fabiola Viana, paz e luz. Edna Tenório, paz e luz. Luzmar Tenório, paz e luz. Dona Lloyd, paz e luz. Sérgio Rubinho, paz e luz. André Augusto, paz e luz. Victor, paz e luz. Rubens Brasil, paz e luz. Ronaldo, paz e luz. Vibração a todos os nossos irmãos fraternos. Denise Luiz Miranda e sua família. Caetano Ferraz e sua família. Edson Ferreira e família, Wagner e seu Exaltino, Luiz Pretinho e Cris, Micaela Moreira, Flávia Miranda Caldas, Luana Silva Neves Menezes, Luiz Carlos Macedo Abreu, Slaine Miranda Vale Miguel, Marco Aurélio Domêncio, Maria Valéria Costa Silva, Ademar Matsurti Suzuki, Elza Maurício Moreira, Licínio Bonfim Neves, vibrações para todos os meus familiares, tios, tias, primos, primas, mãe, pai,
irmãos, irmãs, filhas e sobrinhos. Que Deus abençoe a toda a família Rosa Branca. Gratidão por mais uma tarefa realizada na comunhão da luz e do amor. Que Deus possa abençoar cada irmão fraterno que se reúne conosco nesta vibração. Gratidão sempre. Se Deus assim permitir, amanhã, sexta-feira, teremos mais uma atividade em vibração por aqueles que mais precisam. Anésio Martinez. Boa noite, família. Peço vibração para minha neta Ana Paula Xavier Martinez. Nos deixou desta vida para outra espiritual. Que a espiritualidade em luz ilumine o caminho dela. Que assim seja, Dona Nésia. Em vibrações por Ana Paula, todos os seus. Hashtag Deus cura. Deus cura a minha vida, Deus cura a sua vida, Deus cura o universo. Campanha da solidariedade. No vídeo tem o QR Code da conta do Bradesco Suzano, agência 3188, conta corrente 0025-835, dígito 0 do Grupo Espírita Kardecista Rosa Branca. Se você puder, se você quiser, nos ajude na comunhão da caridade, através do auxílio para as famílias que precisam das cestas básicas. Que Deus abençoe você, todos os seus familiares, todos aqueles que você ama, todos aqueles que fazem parte do seu sangue e até mesmo aqueles que já partiram. Mais alguma informação? Tem mais alguma mensagem, mais alguma coisa? Encerramos a live e iniciamos a tarefa com os espíritos. Então, que Deus possa abençoar a noite de todos e, se Deus assim permitir, amanhã nos reuniremos novamente às 21 horas para vibrar pela luz em cura para o nosso universo, para todos os espíritos que aqui caminham em matéria ou no espírito. Que Deus possa cuidar de todos e auxiliar. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Paz e luz a todos.